Fala pessoal do crime. Hoje nós vamos discutir a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Mas fique tranquilo que não vamos falar de política. Vamos aproveitar a decisão única e exclusivamente para fazer uma breve revisão sobre, afinal de contas, o que é um juiz imparcial, o que de fato o Supremo Tribunal Federal julgou no âmbito daquela decisão proferida e, por fim, vamos tentar fazer um juízo prognóstico a respeito de possíveis consequências para as ações do âmbito da Operação Lava Jato. Iniciando, então, o nosso estudo, nós precisamos nos perguntar, afinal de contas, o que é um juiz imparcial? Onde há a definição disso? Curiosamente, nem a Constituição Federal, nem o Código de Processo Penal e tampouco o CPC trazem expressamente uma definição do que seria o princípio da imparcialidade do juiz. Nós só vamos encontrar uma definição expressa a esse respeito, em primeiro lugar, no Pacto de São José de Costa Rica e, posteriormente, no Código de Ética da Magistratura. E, de uma forma muito simplória, o que seria, então, esse dever de imparcialidade, esse princípio da imparcialidade? Pois bem, nós poderíamos resumir esse princípio num dever do magistrado de dar um tratamento equidistante às partes no processo. De uma forma mais simplificada ainda, há uma obrigação do magistrado de ter uma atividade desinteressada do conflito que ele está administrando ali na sua função. Pois bem, fixado então esse conceito de tratamento equidistante das partes, nós devemos analisar então como que a legislação processual penal trabalha então com esse conceito, vai explicitar esse conceito, por meio de dois institutos. Primeiro, a noção de impedimento do juiz e um segundo conceito, o de suspeição do juiz. Os impedimentos são causas objetivas consideradas pela doutrina e jurisprudência como números clausos, ou seja, circunstâncias taxativas, em que, uma vez reconhecidas elas, o que se tem é a inexistência daquele ato processual, daquela sentença proferida. Por exemplo, quando um juiz julga, sentencia um processo em que um dos seus familiares é parte naquele processo, nós temos aí um impedimento. Há também, em um outro dispositivo do CPP, no artigo 254, causas de suspeição. Essas sim mais importantes para a nossa discussão hoje. Ali, naquele artigo, existem hipóteses já estabelecidas também de suspeição. Porém, prevalece na doutrina e na jurisprudência que se trata de causas exemplificativas, isto é, outras causas poderiam ser também reconhecidas como causas de suspeição. Ao contrário das causas de impedimento, se trata de causas de natureza subjetiva. Por exemplo, um amigo íntimo do juiz que é parte no processo. Como se trata aí de uma análise que é de cunho do interior, da subjetividade do magistrado e das próprias partes, essa intimidade, essa amizade, se fala então que não são causas de natureza objetiva. Então, assim, a nossa legislação delineia esse tema da imparcialidade do magistrado. Pois bem, o que foi decidido, então, no Supremo naquela ocasião, nessa decisão de algumas semanas atrás? Vejam bem que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou uma decisão do então juiz Sérgio Moro, uma decisão antiga de 2003, no denominado caso Banestado, ou seja, não tem uma relação direta com a Lava Jato. Um dos doleiros ali envolvidos, se não me engano o nome dele é Paulo Roberto, foi condenado em uma circunstância em que, numa colaboração premiada, o então juiz Sérgio Moro assinou, após um ciente
no termo de colaboração premiado e, logo em seguida, no mesmo dia, tomou declarações de cunho meritório do próprio colaborador. E, em razão dessas duas circunstâncias, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu ali uma nulidade por ter o juiz aí ter atuado com uma imparcialidade, acarretando aí a absolvição desse doleiro. Pois bem, o que se pode então extrair dessa decisão, problematizar em relação a ela, né? Em primeiro lugar, essa atuação do magistrado ocorreu em data, no caso 2003, anterior à edição da Lei de Colaboração Premiada, que foi a primeira lei que previu o procedimento de como se deveria realizar uma colaboração premiada. Ou seja, quando o juiz atuou ali, não existia uma lei que indicava a ele como ele deveria proceder. Em segundo lugar, um argumento que nós poderíamos trazer é a de que, ainda que fosse reconhecida uma imparcialidade do magistrado naquela ocasião, as decisões dos tribunais superiores que foram confirmando essa decisão não poderiam convalidar aquela irregularidade reconhecida, uma vez que os desembargadores, por sua vez, não incorreram na mesma irregularidade. Esses foram os argumentos trazidos pelos votos vencidos. E é bom frisar que não se tratou de houve ali na segunda turma um empate. Na ausência do ministro Celso de Mello, foram 2 votos a favor, 2 contra. O que também impacta aí o nosso juízo prognóstico a respeito do impacto dessa decisão na segunda, ou melhor, nas causas no âmbito da Operação Lava Jato. Colocado, então, esses 2 problemas, a inexistência de uma lei naquela época, há também uma terceira hipótese problemática que poderíamos trazer aqui, que é a inexistência da violação expressa a nenhum dispositivo, tanto das causas de impedimento como das causas de suspeição. Então, esse seria um terceiro argumento no sentido de defender ali a decisão que foi proferida. Mas, como foi dito, e esse foi o voto vencedor, as causas de suspeição são cláusula aberta. É possível que se tragam outras hipóteses de suspeição por uma violação aí à imparcialidade. Então, foi isso que o Supremo decidiu. A segunda turma, num voto de empate, reconheceu a nulidade de uma decisão do então juiz Sérgio Moro por ele ter afirmado a ciência do termo, colhido declarações do colaborador no mesmo dia, e isso, aqueles votos que foram os prevalentes, os 2, foi-se entendido que ali o juiz se imiscuiu na função acusatória, comprometendo assim a sua imparcialidade e, por consequência, a uma nulidade que deveria ser reconhecida. Há impactos dessa decisão para a Lava Jato, e aí nós estamos já no terreno aí de um mero prognóstico, de uma mera especulação aqui intelectual. A minha avaliação é que não. Por que eu digo isso? Em primeiro lugar, não se trata de uma decisão que foi formada ali no pleno do Supremo Tribunal Federal, mas sim numa turma e mais, uma decisão de empate, ou seja, foram 2 votos de 11 ministros do Supremo nesse sentido. Então, o meu prognóstico é que as ações da Lava Jato serão sim, como já vem sendo impugnadas, principalmente em decorrência das notícias que vieram aí do que foi denominado Vaza Jato, e pontualmente, em alguns casos, haverá casos de reconhecer nulidades por imparcialidade e em outros não. Acredito que não é um cenário nem de absoluta nulidade e de imparcialidade, nem de total parcialidade. Haverá sim uma análise, uma decisões casuísticas de cada caso nos próximos meses e até mesmo anos em relação a essas decisões. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha? Que é possível que se reconheça uma nulidade que não está prevista expressamente no Código de Processo Penal? E mais do que isso, pode-se reconhecer uma nulidade por inobservância de um procedimento,
antes de que exista aquela lei que previu aquele procedimento? São duas perguntas interessantes que eu gostaria de saber a opinião de vocês. No mais, muito obrigado aí pela atenção, foram 10 minutos de fala e nos encontramos então nos próximos vídeos. E fiquem à vontade de conversar por meio do Instagram, por meio do WhatsApp ou do YouTube, a respeito desses assuntos que nós gostamos tanto de debater. Muito obrigado pela atenção.